Bom, pessoal, dando continuidade ao nosso estudo acerca das limitações constitucionais ao poder de tributar, falando sobre os princípios tributários, nossa terceira videoaula sobre esses princípios tributários, estamos ainda falando sobre o princípio da legalidade tributária, e eu coloco aqui uma pergunta para vocês, né? Medida provisória poderá versar sobre tributo? Nós já vimos que, de acordo com o princípio da legalidade tributária, somente a lei poderia, né, instituir, majorar, reduzir ou extinguir os tributos, né? Vimos os casos dos tributos que só podem ser instituídos via lei complementar. Vimos os casos dos tributos que podem ter as suas alíquotas alteradas por atos do Poder Executivo. Agora, e a medida provisória, professor? Olha o que diz a Constituição Federal, artigo 62. Ela diz: em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Parágrafo 2º. Medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos, exceto os previstos nos artigos 153, incisos 1, 2, 4, 5 e 154, inciso 2, só produzirá efeitos a partir do exercício financeiro seguinte se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada. Pessoal, nós vamos conversar sobre exercício financeiro, né? O que é o exercício financeiro, quais são os tributos que respeitam o exercício seguinte, né? Que tem que aguardar o exercício seguinte para que a lei que os institua tenha a sua eficácia e tal. Mas isso nós vamos estudar dentro do princípio da anterioridade tributária. Por ora, o que eu preciso que vocês compreendam é que a Constituição Federal, com essa emenda constitucional 32 de 2001, ela permite que medida provisória verse sobre tributos, sobre instituição, majoração de impostos. O que diz a Constituição, a literalidade da Constituição, é que nós podemos ter medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos, tá? O que é a medida provisória? Vocês já viram esse direito constitucional, né? Um ato normativo que tem uma vida efêmera, né? É algo que deveria ser usado excepcionalmente para tratar apenas de alguns assuntos, né? E que os pressupostos materiais para que se edite uma medida provisória devem estar atrelados à relevância e à urgência da matéria, né? Então, é um ato político, normativo, é um ato discricionário, deveria ser excepcional, né? É um ato precário, tem força de lei, tá? E aí, como vocês sabem, a medida provisória, se ela não for apreciada pelo Congresso Nacional para ser convertida em lei, ela perde todos os seus efeitos, né? Então, a medida provisória, ela tem a vida dela de 60 dias, podendo ser prorrogada por mais 60 dias, para que ela seja convertida em lei, não é isso? Então, é admitida essa única prorrogação, né? Não havendo essa conversão em lei, professora, dentro desse prazo, 60 dias prorrogáveis por mais 60 dias, dentro desse período, se ela não for convertida em lei, ela vai perder a sua eficácia desde a origem, né? E aí, todos os efeitos que tenham sido produzidos por essa medida provisória enquanto ela teve vida, eles devem ser regulados por um decreto legislativo do Congresso Nacional, né? E aí, se esse decreto legislativo não for editado, né, até 60 dias após a rejeição ou a perda da eficácia da medida provisória, então aquelas relações jurídicas que foram constituídas durante a vida dessa medida provisória e os atos praticados durante a sua vigência, todas essas relações jurídicas, os atos praticados durante a vigência dela, vão se conservar regidos por ela,
tá? Isso vocês já estudaram em direito constitucional, tá? Tô só relembrando, tá? Então, é possível, sim, medida provisória em caso de instituição, majoração e também, né, simetria, princípio da simetria, redução e extinção de tributos, é possível, né? Segundo a Constituição Federal, no campo dos impostos, tá? Segundo a literalidade da Constituição Federal. Porém, nós temos uma decisão importante do STF que entende que a medida provisória ela não é um instrumento hábil a criar ou majorar apenas os impostos. Ela pode também ser utilizada para majorar, instituir, enfim, reduzir, extinguir quaisquer tributos, como, por exemplo, uma taxa, uma contribuição, desde que não seja um tributo, né, adstrito à lei complementar. Como vocês também já estudaram em direito constitucional, onde cabe LC, não cabe MP. Onde cabe lei complementar, não cabe medida provisória. Então, as matérias que só podem ser tratadas por meio de lei complementar não podem ser tratadas por medida provisória. Não é isso? Então, se nós estivermos diante daquelas exceções à regra de que o tributo poderá ser instituído e majorado por meio de lei ordinária e, portanto, só possa ser instituído ou majorado por meio de lei complementar, nesses casos específicos, medida provisória não pode tratar sobre eles, certo? Então, medida provisória pode? Pode, se nós estivermos diante de um campo tratado por lei ordinária. Tá? Então, por exemplo, imposto de renda. Imposto de renda pode ser majorado por meio de medida provisória? Pode, né? Pode sim. Caso de relevância e urgência, né? Ele poderá sim ser tratado por meio de medida provisória. Agora, o empréstimo compulsório poderá ser instituído por medida provisória? Não. Por quê? Porque empréstimo compulsório, nós já vimos, ele só pode ser instituído por meio de lei complementar. Outro exemplo aqui que eu trouxe, o IGF, né? Imposto sobre grandes fortunas. Ele poderia ser criado, instituído por meio de lei, por meio de medida provisória? Não, porque também é uma matéria que, um tributo cuja Constituição reservou a matéria, a lei, a seara da lei complementar. Tá? Então, novamente, literalidade da Constituição. Medida provisória pode versar sobre tributo? Não. Pode versar sobre impostos, tá? De acordo com o STF, medida provisória pode versar sobre tributo? Pode, tá? Sobre todo e qualquer tributo. Desde que, em ambos os casos, né, tanto a Constituição quanto o STF ratifica o que a Constituição coloca. Pode, desde que não seja matéria, e no nosso caso um tributo, restrito à lei complementar. Então, olha um caso concreto para nós analisarmos, que foi uma questão da CESP para procurador em 2017. A questão diz assim: o prefeito do município de Rio Branco editou medida provisória criando taxa de serviço de estacionamento no centro da cidade. Sob o duplo argumento de que inexiste competência do chefe do Poder Executivo Municipal para editar medida provisória e de que a referida taxa não poderia ser instituída por esse veículo normativo, o Procurador-Geral do Estado ingressou com a representação de inconstitucionalidade contra a referida MP perante o Tribunal de Justiça do Acre, que julgou improcedente o pedido. Diante da situação posta, é possível afirmar que o Tribunal de Justiça do Acre acertou quanto à possibilidade de se editar medida provisória em matéria tributária. Esse item foi considerado correto e realmente está correto, de acordo com o entendimento do STF. Por que, professor, está correto? Porque taxa, como eu já falei para vocês, é uma das 5 espécies de tributos que nós temos previstos, né? Nós temos no nosso ordenamento jurídico brasileiro. Então, taxa pode ser, não é matéria reservada à lei complementar,
né, pode ser veiculada por meio de lei ordinária e, portanto, pode também ser instituída, majorada, reduzida ou extinta por meio de lei, por meio de medida provisória, né? Esse outro argumento aqui é de que a outra questão coloca, né, que o Poder Executivo Municipal não poderia editar medida provisória. E também já é o entendimento firmado de que o Poder Executivo Municipal, o Poder Executivo Local, pode sim editar medida provisória, ok? Então, esse case serve para a gente visualizar o que é na prática a importância de você entender, compreender em quais assuntos, né, quais tributos medida provisória pode versar, sobre quais tributos ela pode versar, e que por isso você precisa saber se é um tributo que só pode ser tratado por meio de lei complementar ou se pode por meio de lei ordinária. Portanto, é sempre importante lembrar daquelas 4 exceções a regra de que o tributo só poderia ser instituído, majorado, reduzido ou extinto por meio de lei ordinária. As 4 exceções, os 4 tributos federais que podem ser instituídos por meio de lei complementar, né? Imposto sobre grandes fortunas, empréstimos compulsórios, impostos residuais e contribuições residuais da Seguridade Social, tá?